Olá pessoas, bem-vindos ao canal, meu nome é Diana Martins e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reviews e senta que esse vídeo vai ser longo. Eu acho que reviews é um tipo de vídeo que pode ser levemente polêmico e eu acho que ao mesmo tempo tem que ser discutido. Eu acho que existe uma etiqueta de como lidar com as reviews do ponto de vista do autor, né? E as pessoas às vezes elas discordam sobre algumas coisas. Até um dos motivos de eu decidir fazer esse vídeo foi porque eu discordo de algumas questões de etiqueta que algumas pessoas fazem e algumas ideias que elas têm sobre o assunto. Essa semana o Instagram falou um pouquinho sobre isso e aí eu decidi falar o meu ponto de vista, né? Eu queria que esse vídeo fosse não só o que eu acredito, mas que a gente pudesse transformar isso numa conversa e que pudesse levar algum tipo de enriquecimento, né? Pra gente decidir o que não fazer uma grande magna carta de como lidar com reviews, mas discutir algumas coisas que eu acho que são super passíveis de ser discutidas. Então vamos começar pelo básico. Reviews são feitas para leitores, elas não são feitas para autores. Se você pensar nas plataformas como Goodreads, o Scoob, até mesmo o Instagram, a Amazon, são avisos que leitores fazem depois de ler um livro e falar: gente, eu curti muito esse livro, gente, eu não curti esse livro, eu acho que esse livro não é para mim. E eles meio que têm uma conversa entre eles sobre o assunto. Ela não é de nenhuma forma, ou pelo menos na maioria das vezes não é, feita para o escritor. Ela não é tipo: olha, escritor, eu acho que você tinha que ter feito X, Y e Z. Ela é muito mais uma conversa do tipo: gente, eu gostei disso, leiam, yay! Então, se você pensa que a partir desse princípio que reviews são feitos para leitores, não para escritores, é um espaço que eu acredito que o escritor não devia se intrometer. Então, ou seja, mesmo que um leitor falou uma coisa super positiva no Goodreads, você não precisa, como o escritor, comentar ou dar o like. Isso vai fazer a pessoa se sentir constrangida, até mesmo de falar uma coisa positiva ou falar uma coisa negativa sobre o seu livro. E também tem uma coisa muito importante a ser falada, que existe uma balança de poder, uma dinâmica de poder entre o reviewer e o escritor. O escritor, ele sempre tem mais peso sobre aquele assunto e, ao mesmo tempo, o escritor, ele tem fãs. Então, se você, de alguma forma, for atacar uma review negativa, você pode, primeiro, abrir um portão para os seus fãs acabarem tomando o seu lado e de alguma forma atacar aquela review negativa ou até mesmo positiva. Ou foi positivo e teve um aspecto que você não curte muito, você falou isso e aí os seus fãs podem tomar as suas dores, por assim dizer. Então, quando você vê esse aspecto que existe uma dinâmica de poder, um balanço de poder, você precisa ter uma responsabilidade. E a sua responsabilidade, na minha opinião, é não cruzar essa linha, é não se intrometer no espaço dos leitores. E isso é uma coisa que é tão discutida, né, que eu fico pensando que tem autores que genuinamente pensam que reviews são uma ferramenta para eles aprenderem mais sobre a própria escrita, mais sobre como melhorar. E aí é uma parte que eu sou bastante contra e bem enfática. Eu acho que existe uma diferença entre reviews e críticas, no sentido de reviews são opiniões de leitores e críticas são feitas por profissionais ou por pessoas que você dá credibilidade sobre a forma como elas interpretam a narrativa, ou a sua narrativa, ou qualquer tipo de narrativa. São pessoas que você acha que, digamos assim, são leitores que identificam bem o ritmo de história, a construção de personagem, e ao mesmo tempo são o seu público-alvo. E tem as reviews, que são basicamente opiniões de leitores. Eu gostaria de explicar, vou dar um exemplo. Eu não quero que vocês me levem com uma forma de tô me justificando alguma coisa, mas eu acho que é um exemplo que vai ajudar vocês. Então, basicamente, eu tenho um livro chamado Dois Lados do Agora. E eu vejo muita gente, às vezes elas me mandam uma mensagem no meu Instagram. E eu acho que quando uma pessoa manda uma mensagem no Instagram literalmente falando: eu gostei, eu não gostei, a única resposta que você pode dar pra isso, primeiro
Muito obrigada por você ter tido o seu tempo, tirado né? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e você decidiu ler o meu livro. Muito obrigada. E é isso. É isso que eu acho que esse é o espaço, ser simpático e agradecer e ser grato por essa pessoa de fato ter falado com você, mesmo que a opinião não seja uma coisa que você gostaria de ouvir, porque as pessoas de fato, se elas não gostarem, e elas às vezes elas têm acesso, né, direto a você pelo Instagram e elas vão falar, é real isso. Mas a única coisa que eu posso fazer nesse caminho é falar muito obrigada por você ter dado uma chance ao meu livro. E a mim, né, Diana Martins. Mas o que eu queria falar sobre isso nem era isso. É que eu, através de algumas mensagens, eu vejo que algumas pessoas têm reviews que eles não gostam dos meus personagens. Eles falam que um personagem não gostou da atitude, achou ele um babacão. É o que eu chamo, um babacão. E eu acho isso legal e interessante, porque ele é o meu vilão. Essa pessoa que as pessoas não gostam é o meu vilão. E quando alguém me fala, cara, eu não gostei dele, de uma forma negativa, do tipo, eu não gostei da atitude dele, eu, como escritora, eu falo, cara, eu fiz o meu trabalho certo, porque o meu vilão foi bem construído, as pessoas não gostaram. Mas o meu livro, é um livro, digamos, delicado e denso ao mesmo tempo, porque eu tento desconstruir na minha narrativa o que seria o vilão, o que seria o príncipe e o que seria a mocinha da história, ao mesmo tempo que eu conto a história a partir do príncipe e desse vilão, digamos assim. Só que como é o mundo real, como são pessoas como a gente, eu coloco características de pessoas normais, da gente, né? E aí você não tem aquela coisa do um olho, cicatriz, alguma coisa que tipo, haha, você não tem essas coisas que, digamos, são grandes atitudes vilanescas, você só tem pessoas. E aí, para você entender isso, você precisa ir além das páginas, você precisa interpretar o livro para chegar a entender, cara, esse é o vilão dela, a história é sobre um terceiro personagem, não é sobre esses dois personagens que estão narrando, na verdade é sobre essa terceira personagem, e você precisa ter um tipo de interpretação que é uma interpretação que vai além daquelas páginas. Então, quando alguém chega e fala, cara, eu não gostei daquele personagem, se eu fosse ler aquela crítica no sentido de eu preciso agradar todo mundo, eu preciso fazer isso funcionar, eu iria chegar e falar assim, cara, eu tenho que fazer esse personagem que as pessoas gostem mais dele, eu preciso mudar isso. Mas não, porque aquela ali é uma opinião de um leitor e ela, ao mesmo tempo que eu sinto que eu fiz meu trabalho bem feito, eu sei que essa pessoa, ela não necessariamente entendeu a forma da narrativa. E quando você coloca isso num momento, né, quando você está procurando um beta reader, um alpha reader, ou uma leitura crítica, ou um editor, essas pessoas, elas precisam te dar um olhar crítico e discutir com você a escritura, e nesse momento as críticas que elas vão te dar são todas bem-vindas, porque é um momento de construção da narrativa e você confia na crítica que essas pessoas vão te dar, nesse feedback que elas vão te dar. E esse é o momento que você tem que estar realmente, digamos, aberto e questionar a sua obra para você trabalhar e ser a melhor obra que você puder fazer. Mas no momento posterior, em que você não conhece esses leitores e você buscar algum tipo de, né, um olhar de quero ler essas coisas para me tornar um melhor escritor, eu acho que isso não existe, isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. Porque aquilo ali são opiniões de pessoas que podem ou não ser do seu público-alvo, opiniões que podem ou não, por exemplo, eu não diria que estão erradas, porque essa foi a forma que eles interpretaram, mas são opiniões que não necessariamente têm a ver com a mensagem que você quer dar. Aquela coisa, se a mensagem que eu quero fazer é que eu tenho um vilão, ao mesmo tempo que esse meu vilão é uma pessoa e eu vou tratar ele como uma pessoa, e a pessoa lê e identifica isso como eu não gostei desse personagem, você não tem muito o que fazer nessa situação. Tudo bem, é super passível, eu quero que as pessoas não gostem desse personagem, porque de fato ele é meu vilão. Mas ao mesmo tempo que
eu não posso entrar na interpretação dessa pessoa e fazer ele se tornar, ele deixar de ser vilão e dar características positivas para esse meu personagem. Então você tem que fazer essa linha do que é crítica, do que as pessoas sabem do que estão falando e podem agregar alguma coisa para sua obra, que geralmente você vai buscar no momento anterior de você publicar, e o que são opiniões, o que são reviews. Por isso que eu acho muito importante a gente fazer essa linha do espaço para os leitores e espaço para os escritores. Eu não acho que é saudável, para a saúde mental dos escritores mesmo, entrarem nesses espaços e ficarem lendo as reviews dele, porque algumas coisas, elas são bem diferentes. Por exemplo, Diana, eu dou 5 estrelas para qualquer livro que eu gostei. Qualquer livro, ele começa com 5 estrelas, ele precisa fazer uma besteira para eu chegar nas 4 estrelas, e ele tem que ser muito ruim para eu dar 3 estrelas. Eu nunca dou 2 estrelas, eu nunca dou 1 estrela. O meu namorado, ele é totalmente diferente. O máximo que ele dá é 4 estrelas, e 5 estrelas são os livros favoritos dele. Para ele, 3 estrelas é uma boa nota. Para mim, 3 estrelas é uma nota ruim. Então, quando você tem essa bússola diferente, né? Essa forma de dar nota, essa forma de se discutir diferente, é normal que as pessoas, elas deem notas diferentes, que a sua bússola moral vai dizer. Para mim, 5 estrelas é uma nota... Acho que é o que eu gostaria de sempre ter, obviamente, não só porque é o máximo, mas é porque essa é a minha bússola moral. Mas ao mesmo tempo que eu sei que 4 estrelas é muito boa. E eu sei que 3 estrelas quer dizer que mais gente ainda lê o seu livro. Porque quanto mais gente lê o seu livro, mais as opiniões, elas são diferentes, né? Tipo, eu gostei, eu odiei. É só você entrar e procurar um livro que você gosta, nos seus favoritos, e você vai ver que se ele for um autor muito conhecido e muito lido, as opiniões vão ser totalmente diferentes. Mas você, como um escritor, procurar essas opiniões, elas vão, de alguma forma ou de outra, vão te machucar. Por mais que tenham milhares de opiniões positivas, vai ter uma ou outra que vão ser negativas e vai deixar você, né, super mal, super bad vibes. E você procurar isso, além de ser ruim para sua saúde mental, não vai te agregar, de verdade, eu acho que não vai te agregar nada de positivo na forma como você vai escrever no futuro. Porque, como eu falei, são opiniões, não são críticas feitas por especialistas ou pessoas que você confia na opinião. Quando eu mando os meus livros para os meus betas, eu não escolho os meus betas, digamos assim, aleatoriamente, né? Eu confio na opinião da pessoa. Eu tô ali porque eu quero ouvir de fato. E eu acho que isso é muito importante, separar desde o início essas duas coisas básicas, né? Espaço do leitor, espaço do escritor. Review é uma opinião, não é uma crítica. Você não tem que levar isso de uma forma técnica, como eu vejo as pessoas levando às vezes, né? Teve essa discussão, eu até comentei um pouco sobre o meu ponto de vista no Instagram, mas as pessoas, eu acho que elas ainda pegam muito nessa coisa do tipo, mas você pode crescer. E eu fico, será que você pode? Enfim, eu acho que esse é um dos pontos que, se vocês quiserem comentar nos comentários, vamos discutir sobre isso, eu acho que é super válido. E eu só queria falar uma mensagem positiva nesse vídeo, nesse longo vídeo, é que basicamente, se você tem uma review tanto positiva quanto negativa, foi porque você escreveu um livro. E só de você ter escrito e publicado esse livro, cara, isso já é super positivo, super, super, super positivo. Então não se pega em miudeza, sabe? Não se pega em, tive 5 reviews positivas e uma foi negativa e você fica super mal. Não se apega nisso, pega no fato de que se você tem uma review negativa é porque você escreveu um livro. É porque você publicou, é porque você botou a sua cara a tapa. Eu acho que é muito importante a gente colocar isso, né? Tipo assim, colocar a nossa cara a tapa, né? Fazer as pessoas lerem. Eu acho que isso a gente às vezes considera banal, mas não é banal. Isso é sair da sua zona de conforto. Isso é ser corajoso de uma forma, né? E outra coisa que eu acho que é super importante da gente falar é que, infelizmente, é muito comum outros autores recortarem reviews, até responderem nas próprias plataformas e terem grandes discussões, né? Eu até ouvi falar que um autor teve uma review negativa e tinha um contrato com uma editora, e porque ele fez uma série
de stories atracando essas reviews, ele perdeu o contrato com essa editora. E até alguns autores que são independentes e não têm editora, então acho que eles não têm medo do contrato ser rescindido, né? Eles às vezes atacam e pegam para um lado muito pessoal, sabe? E eu acho que quando você leva pro lado pessoal, você tá... Eu sei que é difícil não levar pro lado pessoal, porque você escreveu aquilo, mas eu penso que tem que ter uma boa fé. Você acreditar que aquele review, aquele leitor teve uma boa fé. E ele não tá falando da Diana Martins, ele tá falando da obra. Aquela obra que ele não gostou. É só literalmente a opinião dele sobre a obra. E é bom ter essas opiniões diferentes, é bom divergir. E eu sei que isso não parece, mas se todo mundo gostasse da mesma coisa, se todo mundo, suas notas só fossem 5, as pessoas iam de fato desconfiar daquilo. Tipo, não é possível, todo mundo gosta disso. Quais são... O que está acontecendo aqui? É até aquele papo que eu falei sobre as verdades. Se você tem uma verdade forte no seu livro, é provável que nem todo mundo vai concordar sobre aquilo. Porque é uma verdade que, às vezes... Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. É normal nem todo mundo gostar. Então não espere que as pessoas gostem de tudo que você escrever, né? Daquele livro. Todas as pessoas vão gostar daquele livro, porque as pessoas possuem de verdades diferentes. E eu acho que quando a gente vê uma review negativa, principalmente as negativas, né? A gente entra numa vibe de que a gente quer que as pessoas aceitem, e quando elas não aceitam, elas entram a gente entra numa vibe de síndrome do impostor, sabe? Do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tô tendo essa aceitação, porque isso quebra a gente. Essa coisa de querer que as pessoas aceitem sempre os nossos livros. E eu acho importante dizer que não é assim que a banda toca. Nem todo mundo precisa gostar do seu livro. Para ele ser um livro que você goste, para ser um livro que você acha que valeu a pena. E tudo bem, sabe? É aquela coisa. Pensa na pessoa que você menos gosta. Uma pessoa que você menos gosta real. Você quer que essa pessoa goste do seu livro? Porque eu sei que a pessoa que eu menos gosto, eu não quero que ela goste do meu livro. Na verdade, eu quero que ela odeie. Eu quero que ela faça um textão gigante falando de como ela odeia. Porque as pessoas são diferentes, as morais são diferentes. E tá tudo bem, sabe? Mas eu acho que é isso, gente. Eu já falei milhares de minutos aqui. Se vocês curtiram o vídeo, deixe seu like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve. E quem quiser conversar mais sobre o assunto, é só falar nos comentários ali embaixo. E é isso. Até a próxima. Tchau!